Nas montanhas sagradas dos Andes, Cusco pulsa como um museu a céu aberto. Nesse episódio, a gente te leva por um passeio entre templos, pedras gigantes e tradições que resistem ao tempo. Do brilho de Coricancha à imponência de Sacsayhuamán. Vem com a gente nesse city tour cheio de história, cultura e paisagens de tirar o fôlego. E estamos aqui na Chasque Trek, uma agência de turismo aqui. Estamos esperando para ir para o nosso city tour. A gente vai conhecer 4 lugares hoje, ao redor de Cusco mesmo, lugares mais próximos aqui. Aí estamos aguardando porque sai a 1h, ainda falta 15 minutinhos. Aqui nosso recepcionista. Ai. Ele é muito brincalhão, Caio. Iniciamos o City Tour por Cusco pelo Coricancha, o Templo do Sol. Aqui precisamos pagar o ingresso separadamente e custou 20 soles para cada. Em seu edifício podemos presenciar 3 épocas diferentes. A base de pedra é pré-inca, o paredão de pedra no meio é inca e a parte de cima é espanhola. Ali foi quando teve um terremoto e essas pedras elas mexeram do lugar. O resto continuou intacto, perfeito. E o resto das construções que tinham em torno desses templos Inca, que os espanhóis haviam construído ao redor, caiu tudo com esse terremoto. Já essas construções incas se manteram intactas, como podem ver, com exceção dessas pedras ali, que teve uma leve... Ela desceu um pouquinho, cedeu um pouco o solo, mas permanece ali também, firme e forte. Coricancha era um templo sagrado para os incas. Ele abrigava as múmias dos imperadores e os ídolos mais importantes do império. Muitos dos nichos que a gente pode observar nas paredes dos templos era para guardar esses ídolos, que eram estátuas de ouro que representavam alguma deidade inca. Coricancha era o principal templo de Cusco e ele ficava localizado exatamente no centro da cidade. Aqui, os incas homenageavam Inti, o deus Sol, e dizem que suas paredes eram decoradas com ouro. Ao centro das paredes paralelas do Templo do Sol existem janelinhas perfeitamente alinhadas, prova da simetria inigualável das paredes antissísmicas dos incas. Chegamos aqui no sítio arqueológico de Cuenco. Aqui em Cuenco era um centro cerimonial e também astronômico. Eles conseguiam aqui identificar quando iniciaria os solstícios e os equinócios do ano, por causa de umas pedras que faziam umas sombras lá em cima que a gente não vai poder ter acesso. E agora aqui vai para um lugar subterrâneo. Vamos adentrar ao templo. Essas são formações naturais e eles fizeram algumas aberturas desgastando as pedras com uma outra pedra chamada hematita. Vamos ver. Kenko, em quechua, significa labirinto ou caracol, e além de funcionar como um centro astronômico e cerimonial, acredita-se, devido ao seu formato, que ele também era um anfiteatro. O sítio arqueológico fica a 4 quilômetros da cidade de Cusco e faz parte dos passeios incluso no boleto que você pode adquirir na prefeitura e que custa 130 soles por pessoa. Na parte subterrânea encontra-se um altar esculpido em apenas um bloco de pedra. Acredita-se que era utilizado para rituais de mumificação e cerimônias funerárias. Após os rituais, as múmias dos imperadores normalmente eram levadas para locais sagrados e preservadas em outras estruturas, como templos ou palácios em Cusco.
E agora chegamos no outro sítio arqueológico de Sacsayhuaman, um dos mais importantes sítios arqueológicos aqui de Cusco. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Ali uma alpaca, parece uma alpaca, né? Olha lá, tem um Cristo Redentor aqui no Peru também. Aqui estamos oficialmente em Sacsayhuaman, lugar muito importante para os incas. E diz que só aqui tem essas estruturas. Sacsayhuaman é uma das mais impressionantes construções incas e tem formato de raio ou zigue-zague, com enormes blocos de pedra de até 125 toneladas que foram transportadas por mais de 5 quilômetros de distância por um povo que não conhecia a roda. Acredita-se que mais de 20.000 trabalhadores foram necessários para construí-la. Bem, essas são as ruínas de Sacsayhuaman. Aqui era um forte, ele servia para defesa então da cidade de Cusco. Foi construída pelos incas também, e eles tiravam as pedras para fazer, né, esse forte de pedreiras que tem algumas, uma lá para cima e uma outra lá para baixo também. E eles arrastavam as pedras por rampas. Eles, né, faziam um sistema de rampas para poder arrastar essas pedras. E aqui teve uma batalha contra as tropas de Francisco Pizarro, né, contra os espanhóis, e morreram entre espanhóis e incas mais de 20.000 homens. Não era esse nome na época, eu não lembro, que tem uns nomes bem difíceis. Era um nome bem difícil. Mas Sacsayhuaman significa algo, pelo que a gente entendeu ali, dos pássaros que vinham e comiam daí os mortos que estavam aqui. Como morreu muita gente nessa batalha, que os incas perderam, né, para os espanhóis. Então, pássaros vinham aqui e se alimentavam desses corpos daí. E as pedras, elas vão ser, as construções, elas têm um pouquinho de diferença com as de Machu Picchu, por exemplo, porque as de Machu Picchu são ângulos obtusos. A gente vai ver lá ainda, né, a gente não viu, mas pelo que o guia estava explicando, eles conseguem saber que eles utilizavam rampas para levar essas pedras porque elas eram côncavas, né? Então daí com isso eles conseguiram descobrir que eles faziam dessa forma a movimentação dessas pedras aí. Só a perfeição dessas pedras, inclusive aquelas que ficam bem ali no cantinho, né? Elas tinham um formato arredondado. E para ter esse encaixe perfeito, eles poliam. Primeiro eles cortavam nas fendas. Onde tinha as fendas das pedras, eles acabavam cortando ali. Com uma ferramenta que eles colocavam ali na fenda e ia batendo, então a pedra ela rompia, ela se separava. Por isso que elas parecem um quebra-cabeça que se encaixa tão perfeitamente. E olha o tamanho dessas pedras aqui que eles encaixavam. Eles arrastavam até E eles aqui, né? arrastavam, como que pode, gente? Nem hoje a gente consegue imaginar como fazer um trabalho desse. E os caras faziam já naquela época. Acredita-se que, embora o local tenha se tornado uma fortaleza, o objetivo pelo qual foi construído não era esse. Devido ao seu formato de raio na parte baixa e outras características, é provável que se tratava de um templo em homenagem ao deus do raio e do trovão. Alguns estudos apontam que sua construção iniciou no governo de Pachacútec e os próximos imperadores continuaram. Acredita-se que levou cerca de 70 anos para concluir. A construção hoje se encontra incompleta, pois foi sendo destruída pela ação humana. Quando os espanhóis dominaram a região, retiraram as pedras da fortaleza para construir seus edifícios e igrejas. A Catedral da Plaza de Armas foi construída com as pedras de Sacsayhuaman.
E agora, se antes a gente já estava 3.500 metros de altura, olha aqui onde que nós estamos agora, quase no ponto mais alto de Cusco. Haja fôlego! Haja fôlego! Ai, venham com o estoque de pulmão carregado. só ia morrer. Ai, ai, é muito bom, mas tem que estar preparado, gente. E olha que a gente ficou 3 meses treinando antes de vir caminhando, correndo. Todos os Pra dias. aumentar nossa resistência. E ó, sem contar aqui, ó, cheio de gente cheião. também, é bastante. O ideal seria fazer o passeio privado, muito melhor, pero muito mais caro, né? É bem mais caro, a gente veio num tour com 18 pessoas. Aí a gente tem 30 minutos para fazer um rolê aqui. E daí tem que fazer meio correndo mesmo, senão a gente não consegue ver as coisas aqui. Mas estamos conseguindo. E agora a gente vai estar chegando aqui no ponto mais alto mesmo da montanha de Sacsayhuaman. E lá está Pico Nevado. Primeira vez na vida que eu vejo. E de longe já tô com uma certa emoção. E aqui nós estamos em cima de Cusco. Só para vocês terem uma ideia, Cusco já tem mais do que 3.000 metros de altura de altitude. E a gente está acima da cidade. Olha que maravilha. E um fato interessante sobre Cusco é que Cusco significa umbigo. Na verdade, Cusco ela já está com a palavra um pouco modificada, eu não lembro a palavra original. Mas que em Quechua, que é a língua que os incas falavam, significa umbigo. Então, para eles, Cusco era o centro do império, né, e do mundo. Assim como o umbigo é o centro do nosso corpo, então... Uraiman, Chaubiman, Ujuman. Lo que dijimos fue arriba, abajo, al centro y adentro. Haichis, mis amigos, pueden tomar. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno. Rico. Pero lo más importante que tienen que aprender es a diferenciar alpaca, porque lamentablemente el producto sintético se ha vuelto muy comercial. Por eso van a ver mucho este tipo de productos que quizás ya les han ofrecido, ya lo han visto. Es importante aprender a reconocerlo. Con usar alpaca tenemos que tener en cuenta 3 características: peso, textura y suavidad. Por ende, vamos a pasar 3 prendas alrededor del grupo. La primera que vamos a tocar es el producto sintético, la segunda alpaca adulta y la última baby alpaca. Né? Que fofo! Ai, ai. E agora tá esfriando, hein? Pessoal lá em cima tirando foto. Esse é o último sítio que a gente vai conhecer, cujo nome não lembro. Nós vamos ver Depois a gente vê. Eu sei que nós estamos a aproximadamente 3.800 metros de altitude. Isso. Muito difícil subir. Lá nosso grupo. Antes a gente já levou um xingão do guia porque a gente se atrasou. Em Tambo Machai, a água cristalina flui há séculos por aquedutos de pedra perfeitamente encaixados. Os incas acreditavam que a água tinha um poder sagrado. Era símbolo de purificação, fertilidade e conexão com o mundo espiritual. Provavelmente, Tambo Machai servia a rituais religiosos ligados à água e à natureza. E também tenha sido um lugar de descanso para os viajantes, uma espécie de refúgio entre os caminhos do império. Esse aqui, então, era um templo, também um templo pré-inca. Então, não foi os incas que construíram aqui, foi de povos que viviam na região antes. Assim como os espanhóis chegaram e dominaram os incas também, eles iam dominando outros povos com menos força que eles, né? Bem, esse templo ele foi feito para as águas, né? Eles conseguiam captar as águas do próprio solo e levar lá para a cidade também. A gente já vai ir, que nosso guia lá, ó, já tá chamando nós de novo.
E são 3 fontes d'água que tem aqui. Ali. E aqui vale também lembrar que são 3 tipos de estrutura. A mais embaixo aqui, ó, essa aqui, é a pré-inca. Aqui é a estrutura inca, tá? E aqui em cima é uma outra estrutura que eles fizeram posteriormente, onde eles colocavam também as múmias ali. Estamos descendo agora pelo caminho que os incas construíram, né? Então essa é uma parte da trilha inca. Lá para aquele lado, se você seguir muitos e muitos quilômetros, vai chegar em Machu Picchu. Então a trilha inca passa por aqui, né? Não é só um pequeno pedaço que às vezes as pessoas fazem indo até Machu Picchu. Na verdade, a trilha inca ela percorre todo o território do antigo Império Inca, ligando todas as antigas cidades. Falo que é o seu prato. Lomo de alpaca saltado. Aqui vem um lombo de alpaca, que é a carne daqui, eu pedi ao ponto. Vem com as batatas andinas, que eles cortam bem grandão aqui. E com o tempero deles também, que eu não sei dizer muito bem o que é. O lomo saltado é como se fosse uma carne com vegetais refogada. Cebola, um monte de folha, tomate. Muito bueno. É muito bueno. E eu pedi uma sopa crioula, que é uma sopa de carne com macarrão, cabelinho de anjo e ovos. O que eu mais estou tomando aqui é sopa, porque eu amo sopa. E porque é frio e porque eu tô com o dente doendo. Sim, fui premiada com esse regalo. Mas ainda bem que eu gosto bastante de sopa. Beber, meu amor, escolher um pisco de manga. Pisco é a bebida típica daqui, é como se fosse a caipirinha no Brasil. É uma bebida alcoólica feita de uva. E eu não tô bebendo álcool, então eu pedi a minha bebida favorita até agora aqui, que é a chicha morada, que é esse suco feito de milho roxo. Presenciamos racha que fala? Sei lá, uma corrida muito louca. No meio da cidade. E olha só como a cidade tá tranquilinha para estar os carros de corrida passando. Ó, tá bem de boinha a cidade. E os carros passaram com tudo nessas ruazinhas, vocês acreditam? Começa o dia, gente, e termina desse jeito, é o dia inteiro assim. Olha o tanto de gente que tem nessa praça. E assim encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. E o próximo vídeo está imperdível. Conhecemos o lindo vilarejo de Chinchero, as curiosas Salinas de Maras, o antigo laboratório Inca de Morai e a fascinante Ollantaytambo, com as suas estruturas Inca que são utilizadas até hoje.